Fala galera, seja muito bem-vindo ao GeladoCast, o podcast de teologia reformada mais gelado do Brasil. Eu sou o Aldrian. Eu sou o Luan. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Matheus. Pegue seu agasalho e venha visitar igrejas com a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a igreja que a gente foi visitar, que é a Igreja Batista da Graça, aqui em Taubaté. Uma igreja muito famosa, né? Aqui em Taubaté, bastante membros e tal. Conhecida como IBG também, a abreviação aí. E, para mim, particularmente, foi uma experiência muito boa. Mas antes de nós começarmos a falar de fato disso, eu gostaria de deixar algumas coisas claras. A primeira é que igrejas não são clubes, então nós não podemos considerar igrejas como clubes, tipo, eu tenho que ir na igreja que é mais interessante para mim, ou a igreja que é mais bem avaliada, né? Sim. Que tem 5 estrelas no iFood, né? Então, tipo assim, a nossa escolha não deve ser baseado nisso. Nós não estamos fazendo esse podcast no intuito de avaliar igrejas, de, essa igreja não sei o quê, essa igreja não sei o quê. Não, o nosso intuito é fazer sempre uma missão de aprendizado através dessas experiências que nós temos. Aliás, somos todos um só em Cristo, né? Há uma só igreja em Cristo Jesus. Por mais que haja comunidades de fé distintas, de teologias distintas, a nossa regra de fé e prática sempre são as Escrituras. Então, pelas Escrituras, nós entendemos que somos uma só igreja. Então, gostaria de deixar isso bem claro, né, antes de nós Então, começarmos. até porque a própria Escritura aí, né, em Tessalonicenses vai dizer, né, que nós temos que avaliar, né, e reter aquilo que é bom. Então, assim, a gente, de fato, é respaldado pela própria palavra de que nós devemos fazer isso, né, de analisar, de fato, as pregações, de analisar o que está sendo ministrado, né. Então, isso é importante como igreja, como corpo de Cristo mesmo, né. E assim, o que a gente está fazendo, né, é avaliar dentro do contexto bíblico, né? Então, não é avaliar dentro do nosso gosto, Sim. né, mas é avaliar dentro do que a palavra diz, né? Se tem ordem dentro do culto, como as coisas acontecem, né? Então, assim, não é algo que vem da nossa cabeça, mas é algo que a gente vai avaliar dentro do contexto bíblico. E, assim, não é uma avaliação que você tem que tirar 10, 8, 9, Exato, né? exatamente. Então, mas assim, é o que a gente acha e vai indicar para vocês, vai falar como que como foi a nossa experiência, né? E a nossa experiência não define o que é uma igreja, né? A gente vai em um culto, né? Exato. Mas a gente vai avaliar esse culto no geral. Então, não diz assim, essa igreja é dessa forma. Né? Um culto a gente não consegue tirar isso. E repetindo aquilo que a gente já falou em outro episódio, né? Isso aqui nada mais é do que algo que a gente já fazia, né? Então, tipo, se a gente fosse num culto na IBG, independente de ter o podcast ou não, a gente senta para trocar ideia, para conversar sobre o que rolou lá, como que a gente pode aprender, o que a gente tem que avaliar ali, né? E o que a gente pode tirar de lição para seguir a vida ou na perspectiva teológica, bíblica e tudo mais. Então, esse é o intuito aí. Sim, o nosso podcast é um podcast de teologia, né? Sim. A gente sempre chama as pessoas a teologar com a gente. Então, a nossa principal missão é visitar igrejas e trazer lições teológicas em cima da nossa experiência, né? Então, basicamente, como que foi a nossa chegada, né? A gente... cada um mora num ponto específico, né, da cidade. Nós moramos em Taubaté. Então, a pessoa que mais mora próximo da igreja é o Aldo. Sou eu, do lado praticamente. Igreja do Bonfim ali, né? Eu moro no Portal da Mantiqueira, que é bem próximo ali. Então, tipo assim, a gente, pra chegar na igreja foi bem tranquilo. A gente foi, só pra deixar claro, né? A gente foi num culto de quarta-feira, 7h30, né? Isso. 7h30. A gente foi de Fusca. A gente foi de Fusca, verdade. Então, a gente chegou lá umas 7h20, mais ou menos. Mas já tinha muitas pessoas, Muita né? gente, muita Mas, gente. assim, a questão da chegada, assim, em si, na igreja, a localização é muito boa. Porém, se você pretende ir na igreja, a gente sempre recomenda chegar cedo, chegar antes, porque é uma igreja de muitas pessoas. Uma igreja muito cheia, né? Acho que facilmente tinha umas 500 pessoas no culto de quarta-feira. Então, tipo, Eu acho que tinha mais, cara. muita gente, muita gente. Tinha mais gente. Tinha muita gente. Um de quarta ainda, né? De semana, assim.
Então, o estacionamento foi bem tranquilo. A galera ali da igreja, eles indicam certinho aonde você tem que ir, aonde tem o estacionamento. É tudo bem didático ali, bem fácil, né? Então, o que eu achei muito interessante lá também é a parte de ter um espaço dedicado para Uber. Então, tipo, se você pega um Uber, você não vai parar na porta da igreja. O Uber, ele pode entrar dentro da igreja, tem um espaço, tipo, específico pro Uber parar e deixar você praticamente dentro da igreja já. Uma rotatória ali já para ele passar e voltar, já né? sair, exatamente. E também a igreja tem um ônibus próprio. Então isso eu achei magnífico da parte deles, porque, cara, você vai ter diversos membros ali, membros muito bem financeiramente, membros mais carentes, né? Então a igreja disponibilizar um transporte ali gratuito pro membro, isso é magnífico, cara. Então, tipo, pega pessoas de longe e traz, então isso é muito perfeito, cara. Isso faz muita diferença, né? Muito. E mostra muito cuidado com os membros da igreja ali, a importância deles estarem ali juntos congregando, né? Então, Sim. tipo, isso demonstra mesmo um amor, um cuidado para com quem é membro ali, que é muito legal. Sim, e a importância também de todo mundo ver que é o dinheiro que está sendo investido na igreja está sendo ali colocado de volta para os próprios membros, né? Então, assim, isso é bem legal. E isso é cuidado. A Bíblia fala que a gente tem que cuidar das viúvas, dos pobres, né? Então, isso aí é viver o evangelho, assim, é uma boa parte dele, você cuidar dessas pessoas, né? Então, isso eu achei bem legal também. E eu cheguei um pouquinho atrasado, né? A minha logística durante a semana é um pouco difícil, né? Então, assim, eu trabalho em outra cidade e tudo. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado. E a minha experiência de quem chegou atrasado, assim, foi bem legal. O estacionamento já estava cheio, mas ainda assim tinham mais vagas assim para estacionar. Como vocês falaram, né? Tinha 500, 600 pessoas lá, tinha muita gente já. Eu fui um dos últimos a chegar lá, mas tinha vaga, tinha o pessoal ali orientando para onde estacionar, para onde ir com o carro, para ficar mais próximo ali da entrada. E eu cheguei e ainda tinha lugar para sentar, por mais que tinha muita gente. Ainda tinha um lugar para sentar, fiquei num lugar legal. Eu fui com meu filho, com o Joaquim, que vocês já viram ele em outros episódios, né? Aí, né? Mas eu fui com ele foi visitar a igreja com a gente. O nosso Depois ele fiel. vai dar a opinião dele. E assim, foi bem legal assim, a experiência de chegada. O pessoal já arrumou um lugar para eu poder sentar. Os membros ali que sentaram perto de mim foram bem solícitos. A hora que o Joaquim deu uma choradinha ali e tal, o pessoal acolheu. Então foi bem legal, uma experiência legal, assim. né? Eu não fiquei junto com o pessoal aqui, né? Mas fiquei sozinho, eu e o Joaquim. Por causa de ter chegado atrasado, que eles pegaram um lugar bem legal na frente bem pertinho. do púlpito, né? E eu fiquei na lateral. Mas ainda assim, foi uma visão legal, o som tava top, foi uma experiência boa ali onde eu fiquei. Aí, tipo assim, depois que a gente chega assim no estacionamento e entra na igreja em si, a gente tem diversas pessoas ali nos recebendo, né? E ajudando a gente a achar um lugar ali e tal. Então, é bem fácil a questão da gente chegar. Mas quando a gente entrou, o louvor já estava tocando algumas músicas, né? A gente chegou na igreja, já estava somzão e tal, o louvor tocando e tal. Quando a gente chegou também, sentou e tinha algumas pessoas orando também. Isso também é muito importante, né? Muito interessante. A igreja já ter esse espírito de oração antes do culto, né? De começar o culto, né? Tipo, já entendendo que Deus está ali, né? Porque, sei lá, se o louvor chega 6:30 da tarde e estão ali reunidos no nome de Jesus, Jesus já se faz presente ali. Então, todos que vão chegando após aquilo, vão chegando já na presença do Deus vivo, né? Então, a gente entendeu que foi basicamente assim que a gente chega lá, a gente sente, né? Que eles estão cientes de que eles estão na presença do Deus vivo, né? E além dessa questão aí que você falou do prelúdio, né? A gente, tipo, foi muito bem recebido lá, né? Então, a gente chegou, a gente sentou bem no meio da igreja, assim. Foi bem no meio mesmo. No meio, tipo, pra frente ali. E aí, tipo, quem tava em volta da gente cumprimentou. Uma moça que tava do lado do grande foi super receptiva. Então, tipo, no sentido de recepção, foi bem... O pessoal foi bem caloroso mesmo nesse sentido, sabe? Durante o culto, o pessoal também veio cumprimentar a gente e tudo mais. Acho que isso faz muita diferença pra quem tá visitando, pra quem tá chegando. Sim. Você se sente, tipo,
tipo, você se sente ali, né? É. Porque muitas vezes... Você é importante, né? É, Você porque se sente muitas vezes, importante. tipo, você vai num lugar, tipo, ninguém fala com você é invisível e tal. Isso faz muita diferença, sabe? Pra quem tá Principalmente se visitando. tratando de igreja, né? Sim. Tipo Exato. assim, mano, nós somos irmãos em Cristo. Então, por Sim. mais que, tipo assim, a gente não seja daquela igreja, a partir do momento que você identifica, pô, esse cara é meu irmão em Cristo, você trata ele com amor, né? Sim. E mesmo que não seja, né? É, Tipo e mesmo assim, que não seja. poxa, a gente tende a misericórdia de Deus para conosco, né? Então, tipo, você vai olhar para aquela pessoa, você vai, cara, eu preciso, sabe? Você olha com um olhar de amor para com aquela pessoa, né? Sim, sim, exatamente. E assim, quando a gente que é meio mais reformado, assim, né? A gente estranha um pouco mais essa questão da igreja, né? Então, assim, a gente chegou lá, normalmente as luzes estão bem apagadas, né? Um ambiente mais escuro e tudo mais, com esse prelúdio rolando ali, né? O pessoal orando. E assim, eu vejo que nesse ambiente, assim, normalmente tem muito show de luzes, né? Muita pirotecnia ali, né? O show, fumacinha e tal. Isso não é um problema, né? Não é um problema existir isso, mas fica semelhante a um show, né? Parece bastante que a gente tá num ambiente, assim, mais voltado para um show, onde você vai ter mais sentimentos, né? E cientificamente provado que uma luz mais amena, uns acordes menores, isso acaba mexendo com o seu sentimento, né? E você acaba ficando mais emotivo, mais alegre, dependendo de como o ambiente se porta ali, né? Então, assim, isso é uma questão muito importante que a gente precisa tratar e, às vezes, pontuar. Né, que o nosso culto ele precisa ser um culto racional, né? O nosso culto precisa ser um culto que a gente cultua ao Senhor junto com o irmão, né? E na minha igreja, né, na Igreja da Trindade lá em São José, a gente está passando por um processo de aprendizado num livro chamado Ame a Sua Igreja, que é do Tony Merida. E no livro, especificamente numa parte chamada Congregar, um capítulo específico para isso, para instruir como se deve congregar de fato na igreja, né? E eu gostaria de ler essa parte com vocês, porque fala basicamente do que a experiência que esse pastor tem, né? Ele disse assim, ó, o canto no culto público é dirigido a Deus e também ao nosso irmão. Então você não canta somente a Deus, você canta também ao seu irmão. E eles aqui sabem muito bem que eu já fui do meio bem pentecostal, né? O pentecostal, né? E eu apagava a luz, era eu e meu Jesus, eu não queria nem saber se tinha alguém do meu lado, eu saía correndo no culto, dava estrela. Então, assim, eu não queria saber de ninguém, era só eu e Jesus, né? Uma fase do É uma fase aí, uma fase. Mas, assim, e isso, você pode existir o sentimento, é preciso que você sinta algo pelo Senhor, né? Mas existe um peso, você precisa ponderar isso, né? Então, basicamente, o que ele tá dizendo aqui é que a gente cultua a Deus e também a gente canta não somente a Deus, mas ao nosso irmão. Sim. Né? E ele vai deixar bem claro, né? A importância da comunidade merece destaque em nosso estudo, porque hoje em dia tornou-se muito comum o sentimento de que no canto comunitário ninguém, senão Jesus e eu, está envolvido. As luzes do salão são desligadas, os holofotes ficam no palco e ninguém mais vê ninguém. E ele dá um exemplo da igreja dele, que ele diz que a igreja dele basicamente é com as luzes acesas e você cantando junto com o irmão, para o irmão, em determinados momentos, né? Então, assim, a gente precisa entender que ter essas coisas no culto não é um problema. Sim. Mas a gente precisa saber dosar essas coisas, né? A gente precisa saber ponderar. O grande problema é confundir, né? E as pessoas confundem, né? Confundem o agir do Espírito Santo com a parte emocional, né? E uma luz mais baixa, um louvor mais melancólico, leva as pessoas a, assim, sentir o mover, mas é emoção. Exato. Né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado disso, o que você falou, não, é proibido? Não. Se você quiser colocar na sua igreja, pode colocar, mas realmente leva as pessoas a terem isso. Eu, na minha igreja, não tem, né? Eu e o Grande, nós somos da mesma igreja, então a nossa igreja tem um pouco de luz, tem uns LEDzinhos. Uns LEDzinhos, né? Salve pro Paulinho. Salve, Paulinho. Salve, Paulinho. Tem alguma coisa assim, mas nada, assim, tão forte quanto que foi o que a gente viu. E a gente também, tipo, deixa mesmo assim as luzes acesas, né? A e gente ainda apaga assim, só do palco, mas do palco pra trás fica todas as luzes acesas. Fica tudo aceso. Então, assim, não deixe o ambiente escuro dessa forma, né? Mas, assim, pra pontuar, né? O que a gente viu lá. E o que a gente acha sobre isso, né? Já diferente da sua igreja, eu acho que a minha e do Lu é bem mais parecida, né? O Lu é presbiteriano, né? Eu sou da Trindade, mas a nossa não.
luzona acesa no talo, não tem luzinha de nada. É todo mundo cantando. Não sei nada do Luan, mas na minha o som normalmente é bem baixo. Tem bateria, tem tudo, mas normalmente o som é bem baixo. Você ouve bem mais a potência da voz do povo cantando, assim. Uhum. Então é mais um coralzão cantando, né? Então, tipo, tem um pouco dessa diferença e... Claro que eu mesmo, quando fui pra Trindade, eu comecei a estranhar um pouco, né? Falei, caraca, é diferente, né? Pra quem vem num ambiente mais neopentecostal, assim, é bem diferente, né? Então, você acaba aprendendo a cantar e adorar. Então, hoje, eu penso que o meu cantar ao Senhor não é nem um sentimento, mas é uma forma de realmente adorá-lo, sabe? De entender, ter racionalidade naquilo que eu tô fazendo. Aquilo que você tá cantando, né? Exato. Você tá cantando junto com o seu irmão. Nesse sentido aí, o que você falou é bem parecido mesmo. Tipo, lá você consegue ouvir, tipo, a galera cantando mesmo, sabe? Junto e tal. Então, isso é legal. E o que é legal, né? Porque o culto, ele é feito para isso, né? O culto, ele é feito para que nós possamos adorar ali junto com os nossos irmãos. Sim. Porque assim, cara, se eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, ele habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Mas nós nos reunimos como igreja, cara, para estar junto com o nosso irmão, para louvar ao Senhor junto com o nosso irmão. Então, é realmente para viver esse ambiente de comunhão. Sim. E não entrar num frenesi de, cara, eu e Deus aqui sozinho nesse culto. Não, muito pelo contrário. Nós estamos ali porque nós queremos estar juntos, Sim. Exato. né, como igreja. E você vê muitos cânticos, tipo, não é uma área que eu sei muito, mas eu tenho, tipo, muitos cânticos, por exemplo, de salmos, tipo, eram salmos, cânticos de procissão, né? Quando eles estavam indo, se deslocando em direção ao templo, ou para guerras, batalha, enfim, né? uma batalha e tal. Então, você, tipo, tem esse elemento do conjunto, né? De você estar ali junto com o seu irmão, tipo, cantando aquilo que você... Verdades que você acredita, né? Verdades que você sabe em relação a Deus. Então, tipo, isso já, em si, já é como pode dizer... um princípio aí do cântico no culto, né? É um cântico comunitário. E falando lá dos louvores, né? Quando começou os louvores, a primeira música que eles cantaram foi aquela música que eu acredito que a grande maioria das pessoas conhecem, que é Atos 2, né? Da Gabriela Rocha. E essa música, ela é muito incrível, assim, eu acho uma letra muito boa. Ela fala sobre a questão do vir incendiar o coração, né? E eu entendo esse fogo não como a questão de, tipo, batismo de fogo, né? Que alguns entendem, principalmente mais no meio pentecostal, assim, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o fogo que ela está se referindo é mais puxado para aquele de Jeremias, por exemplo, né? Que Jeremias falava que era como um fogo cerrado em seu peito e ele não podia conter, né? Esse desejo de pregar a respeito do Senhor, de falar a respeito do Senhor. Isso era como um fogo que ardia no coração dele. E da mesma forma, os discípulos no caminho de Emaús, né? Que eles dizem, exatamente. porventura o nosso coração não queimava quando ele ensinava a respeito das Escrituras, né? Então eu entendo que é dessa forma. E é muito interessante que a Bíblia, nesses dois casos, a razão dessa chama são as Escrituras. A razão do coração queimar é ouvir ou falar a respeito das Escrituras. Uau, olha isso, né? aleluia. Então eu entendo dessa forma esse louvor aí. Sim, esse louvor é maravilhoso, né? Eu acho que eles acertaram demais Muito. em escolher esse louvor para abertura do culto, tudo, né? Mas o segundo louvor já não... Eu não conheço, então Eu também confesso que eu não... eu nunca ouvi esse louvor. Mas... O segundo louvor, né, é um louvor chamado Quando Ele Chega, né, Casa Worship. E quando começou, eu também não conhecia, né, eu acho que ninguém aqui conhecia ele. E quando começou a tocar, tipo, normalmente quando eu não conheço louvor, o que eu faço? Eu leio a primeira letra, aí depois eu canto, né, pra, tipo assim, então, sei lá, vai que... Né, Cantando alguma coisa errada. né? Cantando alguma coisa, eu dou primeiro uma lida ali pra ver o que se refere e tal, aí depois eu vou. Só que quando eu tava lendo, tipo, o começo, ele começa muito bem, né? Ele começa muito bem. Você conseguiu achar a letra aí? Aqui. Deixa eu ver aqui. O começo ele começa assim, ó. Ao te ver chegar, me faltam palavras para expressar. Como uma criança vou chorar só para você me consolar. Vou lavar os seus pés e com meus cabelos enxugar. O meu perfume vou derramar aos seus pés, é o meu melhor lugar. Então, o começo dessa música é incrível. Ela Perfeito. começa falando que o melhor lugar dela é aos pés de Cristo. Que
que a melhor forma dela se expressar é chorando aos pés de Jesus, né? Se lançando aos pés de Jesus. Mas só que daí do nada, parece que a perspectiva do louvor muda. Porque, tipo, você tá falando sobre... Você está ali diante de Jesus, sobre a referência, sobre aquela passagem da mulher que quebra o vaso, que chora aos pés de Jesus, limpa com seus cabelos e tal. E daí ele, do nada, chega falando, tipo, derrama do teu espírito, queremos mais uma vez profetizar, outra vez profetizar, derrama do teu espírito, novas línguas iremos falar. Tipo, eu não entendi, sabe? Não fez sentido com o que você cantou no começo. Tipo, o que profetizar e falar em novas línguas tem a ver com o que você acabou de cantar no começo da música, sabe? Então, pra mim, não fez muito sentido. Esse profetizar que não tem sentido, né? Profetizar o quê? Né? Você não é específico, né? Não é específico. Deixa você claro. vai profetizar não deixou claro. Né? Porque ele vem de uma adoração a Deus, né? De uma passagem que é maravilhosa. E poderiam ter tirado muito mais coisas dessa própria passagem. Mas aí, profetizar... Cara, o quê? Fala pra mim. Não tem sentido. Pra mim, essa letra, ela perde um pouco a essência dela quando ele faz essa alteração. Parece que são duas letras diferentes exato. que se juntaram. Entendeu? Essa foi exatamente a sensação que eu tive. Então, eu acho que nesse louvor aqui, eu particularmente não gostei muito, né? E aí depois tem o terceiro, né? Que aí eu acho que o Luan vai falar. Então, o terceiro cântico foi o Pedra Preciosa, né? Do Jordan Teixeira, se eu não me engano. Que é Maravilhoso. É uma música, tipo, maravilhosa. Né? Magnífica. A gente tava até conversando isso anteriormente, né? No dia lá. Sobre, tipo... É uma canção muito bonita. Tipo, ele fala... Como que é a letra mesmo? Você que é melhor de letra. Pai, vim te buscar. Meu coração queimou de amor por ti, né? Aí, estou subindo a um monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração, né? Exato. Tipo assim, é uma letra muito da hora. Tipo, acredito que todo mundo aqui canta, sei lá, no seu quarto ou na sua casa. Eu tenho uma playlist com muitas músicas do Jordan Teixeira. Mas acredito eu que, tipo, pro ambiente congregacional, que era o que a gente tava falando anteriormente, tipo, ela não encaixa muito, sabe? Por ser, tipo, é uma música tão profunda que, tipo, nem todo mundo consegue compreender a profundidade daquilo. Não é, tipo, uma letra tão fácil de você fazer aquelas conexões, né? Sim. Que ele fala do monte, enfim... fazer essas conexões aí, então acaba, tipo, virando uma coisa mais complexa, né, para o pessoal cantar, para o pessoal cantar junto ali, né? Principalmente se você... Uma igreja muito grande é uma igreja que, consequentemente, vai receber muitos visitantes. Certo? Sim. Porque a IBG, não só a IBG, mas muitas igrejas em Taubaté que são grandes, elas têm uma relevância na cidade. Então, elas têm um certo peso de escolha. Se alguém quiser, vou ir numa igreja hoje. Então, é bem provável que tenha pessoas ali que estão visitando que não são cristãs. Então, como que elas vão entender ou interpretar, como você disse, né? Aquela canção, aquela letra. Tipo, vai ficar meio subjetivo. Sim. Vai ficar meio no ar, não vai ficar claro. Isso é verdade mesmo. Porque a gente precisa também deixar claro que o louvor, ele também é um ensino. Sim. O louvor também é um momento onde a igreja canta e, ao mesmo tempo, aprende, né? Por isso que se a gente pegar cantor cristão, harpa cristã, todos esses hinários antigos, são hinários que parece que você está pregando enquanto você está cantando. Exato. Né? Parece que você está ensinando enquanto você está cantando. Inclusive, né, gostaria de ressaltar aqui também, né, não tem muito a ver com louvor, mas o Charles Spurgeon, quando ele dava aula para os seus alunos lá na faculdade de teologia, ele falava para os alunos deles, se possível, anotarem as orações deles que eles iriam fazer antes do sermão. Porque a igreja também aprende através da oração dele. Então, tipo Caraca. Assim, quando ele estiver orando, ele também se preocupar para colocar ensinos na própria oração dele. Tipo, o Senhor morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Você tá pregando enquanto você tá orando. E, cara, sabe? Isso foi muito, muito legal. Aconteceu isso no domingo passado agora na igreja. Tipo, o pastor Daisy, não sei se na presbiteriana é assim, né? Mas lá na Trindade a gente sempre faz um momento de oração pastoral. E aí, cara, o pastor simplesmente falou, cara, vamos fazer uma oração pastoral, mas a oração vai ser o Pai Nosso. E, cara, ele conseguiu desconstruir o Pai Nosso ali de uma forma, falando, tipo assim, a primeira frase e depois construindo uma oração em cima daquilo, que pra mim eu fiquei, tipo assim, só ouvindo, sabe? Eu nem cheguei a orar, porque eu fiquei só ouvindo e tava, tipo, aprendendo com aquilo, sabe? É exatamente o que você falou, cara. E o louvor segue da mesma linha, né?
Cara, isso aí é maravilhoso. Isso aí que você falou, o Matheus citou Spurgeon, que é um absurdo, o príncipe dos pregadores. Cara, é um absurdo. Só que, assim, quando a gente fala de cântico congregacional, o Sérgio, nosso pastor, né, ele ensina muito isso pra gente, e ele nos dá muito exemplo, né? Porque o nosso louvor da nossa igreja é muito jovem, né? Então, assim, o pessoal às vezes quer botar um rock lá, quer fazer uma parada diferente. E ele fala assim, não é assim que funciona. Né? Porque a igreja precisa cantar junto, a gente precisa pensar em todo mundo, a gente precisa pensar que tem senhores de idade aqui, tem senhores de média idade aqui, tem senhores mais novos aqui. Então precisa fazer um louvor que todo mundo cante, que agrade a todos, que todos vão louvar juntos, cantar juntos. Então, assim, ele preza muito por isso, e eu vejo que, cara, isso aí é ser igreja, isso aí é cantar todos juntos, prestar atenção nisso. Então, às vezes, o louvor ele é maravilhoso, lindo, mas é um louvor para você, cara, você se derramar na presença de Deus dentro do seu quarto, dentro do seu carro que você tá indo trabalhar. Então, mas não é um louvor para que você cante com a comunidade. Porque vai ter gente que não é por causa que é errado. Não, mas é porque vai ter gente que não vai conseguir acompanhar, não vai entender o louvor, não vai entender o que tá falando. E o propósito de estar juntos como igreja não vai acontecer. Exato. Faz parte da sensibilidade de você entender, você ter amor pelos seus irmãos. Eles não, tipo, você escolher uma música na congregacional, você não tem amor, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Nossa. Mas, tipo, ressalta mais ainda você ter essa preocupação, né? De, tipo, caramba, será que o pessoal vai conseguir acompanhar? Será que eu escolho outra música? Tipo, exatamente. Tem um exemplo muito simples. Na nossa época, lá 2016, 2017, nós ouvia Alessandro Vilas Boas. Peguei. Na época que era o Oni Ministry ainda, né? Hoje é Oni Sounds. Exato. Aí eu peguei um belo dia, fazia culto lá com meus avós, peguei, escrevi no papelzinho as letras e dei pra ele cantar e comecei a tocar. Tipo, eu via eles desconcertados, assim, sabe? Tipo, não porque, se encaixando, né? Não tem como, sabe? São realidades diferentes, são momentos diferentes, né? Não combina. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado realmente de como músicos, né, buscar uma música congregacional que a igreja possa cantar junto, né? E, tipo assim, a gente fala isso não somente nas escolhas das músicas, mas também na escolha do tom da música. Isso é muito importante, porque às vezes, eu sei que na maioria dessas igrejas grandes, ou nas igrejas pequenas, enfim, o pessoal do louvor, às vezes eles têm uma voz, assim, muito potente, tal, consegue cantar um tom alto e tal. Até mesmo essa música Pedra Preciosa, pra mim é alto, né? Nossa, eu não consigo cantar, principalmente inabalável. Lá em cima é muito alto pra mim. Então, tipo, às vezes, se você... Eu não sei cantar. Então, justamente por isso. Se você escolhe um tom muito lá em cima, como que os irmãos vão acompanhar, certo? Exato. Como que uma pessoa que não sabe cantar vai acompanhar? A pessoa vai ficar gritando lá, tentando cantar a música. Então, até a escolha do tom é importante. A escolha do tom da música tem que ser também congregacional. Eu lembro que quando eu congregava em uma igreja, que hoje, infelizmente, né, a igreja não existe mais, né? Mas eu me lembro muito que a líder lá do nosso grupo de louvor, ela sempre ressaltava na escolha do tom. Ela falava, olha, sempre escolham tons congregacionais. Quando vocês forem escolher as músicas, escolham as músicas, mas se possível, traz tom congregacional, né? Então, isso também é muito importante a gente falar. Perfeito. Né? Sim. E depois do louvor, né? Aí a gente teve uma pré-palavra, né? Que pra mim foi novidade, né? Sim. Tipo, assim, novidade, entre aspas, porque geralmente qual que é o roteiro, né? O roteiro entra alguém... A liturgia básica, né? A liturgia básica é chegar alguém, falar sobre dízimos e ofertas, toca um louvor sobre dízimos e ofertas, e aí depois entra a palavra. Lá foi diferente. Teve uma pré-palavra que não falou sobre dízimos e ofertas, né? Foi realmente uma palavra que foi muito boa. Muito boa. Mateus 7, né? Mateus 7, em que ele falou sobre construir sua casa na rocha, né? Então, assim, cara, foi uma palavra muito boa. Eu não sei o nome do pastor que trouxe essa pré-palavra, mas, assim, foi impactante. Ele falou sobre a gente... Cara, sem Jesus a gente não consegue, firmar a nossa casa
em algo sustentável. A gente pode fazer o que for, mas a gente realmente não consegue. Jesus, ele é a pedra angular das nossas vidas, né? Então, ele tem que ser o centro de tudo. Nós precisamos construir. Tudo que a gente for construir tem que ser sobre Jesus. Tem que ser sobre o que Jesus tem para as nossas vidas, né? Então, cara, foi uma palavra espetacular que ele trouxe. Falou sobre obedecer princípios, né? Sobre obedecer os Obediência. princípios. Ele falou que a obediência revela o seu fundamento, né? Sim, exato. Revela onde você Nossa, está isso aí fundamentado. Pancada isso daí. Isso é incrível. Porque eu também compreendo muito. É que a gente tem muitas interpretações de Mateus 7, né? Do que Sim. significa a casa. Tipo, a casa pode significar a sua vida em si, a sua vida. Mas eu entendo muito a casa como a fé da pessoa. Porque às vezes a gente estabelece a nossa esperança até mesmo em coisas simples como dinheiro, sem a gente nem mesmo perceber. Tipo, eu trabalho porque eu sei que trabalhando eu vou ter o dinheiro que eu preciso para mim viver, né? Para eu viver a vida do jeito que eu quero, tipo, com conforto, com comida e tal. Tipo, acabou a comida. Aonde que tá a minha esperança? No que eu tenho na minha conta bancária, que o que eu tenho na minha conta bancária vai me dar alimento. Mas, tipo assim, eu acredito que o que Jesus quer nos ensinar é que a nossa fé, a nossa esperança, se ela está fundamentada em coisas que a traça e a ferrugem corrói, né? Como ele vai ensinar, a tempestade, quando vier, vai cair. Então, É isso. se o homem, ele perde o seu dinheiro, se o homem perde o seu emprego, se o homem perde... Poxa, tem gente que chega até a tirar a vida, né? Por estar com a esperança e com a fé fundamentada em coisas que se perdem. Então, se eu perco aquilo que a minha fé está depositada, poxa, no que eu tenho esperança, sabe? Exato. Agora, quando a sua fé, a sua esperança está em Cristo Jesus, no Filho do Deus vivo, meu irmão, você tá isso. entendendo? Cara, pode exato. vir o que for, que nada vai derrubar aquela casa. Deus de Jacó. Vamos lá, alguém. isso. Exatamente. É. Exatamente. É o Salmo 24, né? que a gente leu 24, aquele que a gente leu. O Aldrin leu hoje. A gente até começou a falar lá pra uma mulher que trabalha com a gente, né? E aí, Tipo, você tá mano, empolgada com a entendendo? gente? Você tá Tá entendendo empolgada o com a que é isso? gente? Então, tipo, a gente lendo Salmo 24 lá, a gente, cara... tal a geração que buscam a face do Esse Deus salmo de é muito Jacó. bom. É muito Irmão, da hora. sabe, buscar a face do Deus de Jacó, a nossa esperança não está naquilo que ele pode nos dar, mas Não naquilo nas que ele mãos, né? Mas os olhos têm que estar fixos nele. Nele. Exato. Cara, isso aí, vocês falando disso, eu lembrei de uma palavra que eu tive que... Eu tava orando essa semana e Deus me deu uma palavra para falar para um amigo, né? E, cara, Deus falou comigo em Jonas, né, cara? E aí ele falou comigo que era uma palavra que eu tinha que passar para ele sobre obediência, mano. E Jonas, ele é um cara que cara, não obedeceu nada. Não. Né? Não quero. Só fugiu. E só que assim, é incrível o que Deus faz, porque assim, Jonas, ele não obedece, e quando começa o barco balançar muito, ele sabe que é por causa da desobediência dele. Exato. E aí, primeira coisa que ele fala, cara, vocês vão precisar me jogar no mar. E aí ele é jogado no mar, e ele é engolido pela baleia, e depois a baleia cospe ele, né? E cara, no final ele vai pra Nínive, ele prega o evangelho, Deus perdoa aquelas pessoas, e aí depois ele vai para um canto e Deus faz nascer uma árvore para que ele tenha sombra para descansar. E aí quando morre aquela árvore, ele fica frustrado. E Deus, cara, foi cirúrgico, né? Como não seria, né? Exato. E foi cirúrgico quando ele fala assim, cara, você se importa com a vida de uma planta, mas não se importa com a vida de um povo, né? Exato. Então, assim, cara, só mostra quão egoísta nós somos, né? Sim. E, assim, quando a gente fala sobre firmar a nossa vida sobre a rocha, isso aí, cara, tá falando sobre a nossa obediência, sobre nós Exato. obedecermos a Deus, sobre aonde está o nosso coração, sobre aonde está as coisas que nós estamos buscando, né? Se realmente isso é de Deus para nossa vida ou não. Então, Jonas ali, o coração dele, por mais que ele fosse ali um cara de Deus, um cara usado por Deus, mas naquele momento ele não estava sendo. Exato. E Deus corrigiu ele. Então, assim, cara, é incrível sobre assim, a gente fazer a nossa casa sobre a rocha. E se você vê que Jonas tinha, por mais que ele precisou de uma correção,
mas ele permaneceu no Senhor. Sim. E ele sabia. E é muito legal, cara, que Jonas ele se coloca como o vilão do seu próprio livro. Sim. Tipo, o livro termina assim, com Deus falando e acabou. Já Cara, era. tipo, isso é muito incrível, porque isso mostra pra gente que Jonas, tipo, cara, eu sou isso. Eu sou isso. E Deus me disse isso. Tá ligado? Então, Sim. tipo, nossa, eu acho isso muito O incrível. legal é que, independente dele, aquele povo foi salvo pelo amor e pela palavra de Deus, Exato. né? Exato. É exato. verdade. Exatamente. Exato. E aí, cara, agora a gente teve, depois dessa parte da pré-palavra, a gente teve um momento que chama Momento Eu Preciso de um Milagre, que é um momento de oração. Né? Eu também não sei o nome da pastora, ou se ela é... Não sei qual que é a função dela na igreja. Sim. Né? Mas ela entrou com essa oração intercessora, né? Que é uma oração que era pelos enfermos que estavam ali e da cidade, né? Sim. Se eu não me recordo direito, mas se eu não me engano é isso. Pelos enfermos que estavam ali e por outras pessoas que não estavam ali, que eles estavam orando também, que a Sim. moça te falou, né? É, ela Estavam falou na que campanha, né? Isso, é uma campanha que, inclusive, tem pessoas que não são cristãs dentro dessa campanha de oração. É tipo uma corrente de oração, É, tipo né? uma corrente de oração. E ela começou a orar ali e teve uma coisa ali que ela falou que me incomodou bastante, bem no início, assim. Antes da oração, né? Ela chegou e falou assim... Quando você clama por seu irmão, Deus te responde mais rápido. Isso me incomodou porque não é bíblico. Não está escrito isso. Né? Quando você Isso é clama bem pro seu irmão, complicado, Deus né? vai te responder mais rápido. Não existe isso, né? Cara, Deus, ele ouve todas as orações. Independente se você está clamando por seu irmão ou por você. Sim. Entendeu? A resposta de Deus não vai depender disso. Né? Senão eu nunca oraria por mim. Eu só oraria pelo meu irmão e falar pra ele orar por mim de volta. Exato. Uma corrente do bem. Os caras descobriram o hack o hack da oração. Hack da resposta de Deus. Tá ligado? Exato. Então, tipo assim, isso não é bíblico, isso não existe, entendeu? Então, isso me incomodou quando ela falou isso. Mas, assim, foi um momento de oração que teve sobre as pessoas enfermas, Sim. tudo. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis Propósito daquilo, né? incentivar as pessoas a orar umas Orarem uns pelas pelos outras, outros, né? Sim. Mas Isso é muito acho bom. que a Isso gente é tem que bíblico. tomar... Isso é bíblico. Mas a gente tem que tomar cuidado um pouco da forma que a gente fala, Se né? a gente for ver Jó, pô, durante todos os capítulos ele tava lá, clamando, pedindo socorro. É que e Jó não se tinha amigo, queixando. mano. Jó não tinha amigo. O lá não pessoal era falava, amaldiçoa seu Deus. Era Jó, normalmente. amigo. Sabe? Então, tipo, às vezes Deus não vai responder com tanta rapidez, assim. Mas o louco é, tipo assim, o quão cuidadoso a gente precisa ser com aquilo que a gente fala, principalmente quem tá lá à frente, né? Porque, como a gente falou, às vezes é o único contato que a pessoa vai ter com uma igreja ou com a palavra de Deus, né? A gente precisa também, claro, tomar cuidado, fazer um parêntese, né? Igual você trouxe o exemplo de Jonas. Tipo, independente de nós, né? Deus tem amor por aquela vida, tem o plano dele para aquela vida, Sim. mas a gente precisa ter muito temor e tremor, né? Por aquilo que a gente vai falar com relação à palavra de Deus, com que aquilo que a gente vai transmitir de quem é Deus, né? Então, a gente falar algo que tá fora da palavra, isso é, sabe, Num púlpito para tantas pessoas. Exato, isso é uma responsabilidade gigantesca, sabe? Então a gente precisa medir muito bem as palavras e ter muito conhecimento daquilo que a gente está falando, né? Exato. E também a gente tem que ressaltar que nem sempre, né, as orações têm o tipo de resposta que a gente espera. Então, principalmente quando ela falou para mim que há pessoas que não são cristãs, que fazem parte dessa campanha, né? Cara, a gente começa a pensar, tipo, tá, qual que é, então, a maneira de uma oração bem-sucedida na cabeça de alguém que não é cristão? Poxa, eu preciso de oração pelo meu pai que tá, sei lá, né, no hospital. Aí a esperança dessa pessoa qual que é? Qual é a oração bem-sucedida para essa pessoa? O pai sair do hospital, certo? Mas nem sempre Deus vai tirar seu pai do hospital. Nem sempre Deus vai, sei lá, curar seu cachorro, vai... sabe? Então, tipo... nós precisamos ter maturidade para entender que nem sempre as respostas vão ser as que nós esperamos. Então, às vezes, esse tipo
esse tipo de campanha, principalmente para uma pessoa que não é cristã, até mesmo para a igreja, às vezes acaba passando, eu não estou dizendo que foi isso, mas às vezes acaba passando uma imagem onde orações bem-sucedidas vão acontecer se a gente orar. Né? Tipo, Deus vai dar a resposta positiva, Deus vai dar a vitória, né, e tal. Então, mas às vezes a gente esquece que o canto da vitória, que a gente vê lá em Moisés, aconteceu depois da passagem do Mar Vermelho. Então, primeiro eles passaram pelo Mar Vermelho conhecendo a potência, o poder de Deus, o poder do Deus que eles servem, um Deus que é poderoso para abrir o mar. Aí depois disso eles cantam. Então, eles não cantaram um canto da vitória porque Deus livrou eles do Mar Vermelho, mas eles cantaram um canto da vitória porque eles entenderam que o Deus que tirou eles do Egito é um Deus poderoso para abrir o Mar Vermelho. E se ele é poderoso para abrir o Mar Vermelho, ele é poderoso para livrar a gente da mão de qualquer coisa, que é o que Paulo vai falar em Romanos 8. Nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. E só voltando naquilo que a gente tá, eu acho que o Aldrin que falou, né? Da oração ser um ensino também, né? Ele falou da oração do Pai Nosso, né? Jesus, eles falam, como que a gente ora, né? Os discípulos falam pra ele. Ele fala, Pai Nosso que está nos céus, seja feita, tipo, a tua vontade, né? No começo ali da oração, né? Tipo, a primeira coisa, seja feita a tua vontade. Então, tipo, é importante também esse ensino na oração de qual que é o tipo de resposta que eu espero. Ou qual que é o tipo de resposta que... Beleza, Deus me respondeu, mas e aí, como que eu me porto diante disso, né? Acho que isso é importante de ser ressaltado. Isso, eu ia ressaltar exatamente isso, só que dentro do exemplo que o Mateus disse, lá de Moisés, que eles atravessam lá o Mar Vermelho, o que acontece? Eles saíram lá do Egito com um propósito, de ir para a Terra Prometida. Foi esse o propósito. E quando a gente fala que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus... Cara, foi que aquele povo que saiu para ir para a Terra Prometida não entrasse na Terra Prometida. Sim, exato. Então, assim, às vezes a nossa vontade, o que a gente quer, não é a vontade de Deus. E o que acontece? Quando você coloca pessoas que não são cristãos para participar disso, se vem uma resposta diferente de Deus do que aquela pessoa está esperando, aquela pessoa ela pode se frustrar. Que nem a esposa de Jó. Amaldiçoou o seu Deus e morre. Exatamente, como a esposa de Jó. Então, assim, ali mesmo, no povo de Israel, aquele povo que saiu, eles não entraram. Foi um outro povo que foi nascendo no meio do caminho. Sim. E esse povo entrou. Mas do povo que saiu, não entrou. Acho que foram só dois, né? Dois, né? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Cara, olha isso. Então, assim, não os planos de Deus são diferentes. Exato. do que a gente pensa, né? Então, assim, lógico, Deus... Gente, a gente não tá falando que Deus não responde oração. Deus responde oração desde que seja da vontade dele. Exato. Deus, ele responde dentro da vontade dele, não dentro do que o nosso coração quer. Se o seu coração tá dentro da vontade do Senhor, ele vai te responder dentro do que seu coração quer. Se seu coração não tá no centro da vontade do Senhor, não vai te responder dentro do que você quer. Porque ele vai fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Exato. Uau. Bom, aí depois desse momento a gente entrou na palavra, né? Sim, que foi o pastor Andrew, né? Eu não sei se ele é pastor. Não sei também. Eu não- sei que eu foi a não primeira lembro. pregação dele. Foi a primeira pregação Foi dele, a primeira pregação dele. Inclusive, André, se você estiver assistindo, a gente gostou muito da sua pregação. Você é uma pessoa muito especial pra gente. E tudo que a gente vai falar aqui não entenda como, sei lá, um ataque ou nada disso. A gente apenas vai citar alguns pontos e trazer ensinos teológicos dentro daquilo que você pregou naquela noite. Mas ele começou a pregação cantando, né? Inclusive, ele é membro do Ministério de Louvor, né? Então, acho que por isso ele começou cantando também. Canta bem, por sinal. Canta bem, canta muito bem. Não, e antes dele cantar, né? O filho dele orou por ele, né? Não, aquela criança cara, ora verdade. muito. Aquela criança oração ora melhor maravilhosa, que né? eu e que nós tudo Uma aqui junto. criança, cara, diante de tanta gente orando Foi, daquele jeito. Que oração maravilhosa. Jesus amado, foi incrível. E ele cantou aquela música Tu És Digno de Tudo, que sem palavras. Sem palavras, Maravilhosa. Só o maravilhosa. título da música já fala muita coisa, então... Aí o tema da pregação, você anotou, né? Anotei. Não desista no vale, apenas profetize. A pregação dele foi baseada em Ezequiel 37, certo? Isso, Ezequiel Pregar- 37, do 1 ao 6. O clássico Vale de Ossos Secos, né? Sim.
Então, assim, a primeira coisa que eu me lembro que ele começa enfatizando, ele basicamente vai contextualizar a palavra, né? Aí ele vai dizer que, tipo assim, aquele vale aconteceu porque o povo não tinha mais ânimo. Então, tipo assim, para as pessoas, tanto para as pessoas quanto para Ezequiel, eles estavam num cenário onde eles não tinham mais ânimo para buscar Deus e estavam distantes de Deus, né? Era um período de muita sequidão, de morte mesmo, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar quando a gente vai explicar, principalmente Ezequiel 37, né? A gente tem que ressaltar que tudo aquilo aconteceu por escolha daquele próprio povo. Então Deus ele avisou diversas vezes o que aconteceria se eles não se arrependessem dos pecados que Deus estava mostrando para eles que eles estavam cometendo. Sim. Né? Eu e o Eduardo, a gente fez alguns estudos na célula, né? A gente estudou Oséias, estudou Amós, estudou Ageu, e esses são profetas que falam muito sobre isso. Poxa, se vocês continuarem dessa forma, Deus vai fazer isso, isso e isso. E são, tipo assim, coisas pesadas, né? Eu lembro que ficava um mó climão na célula, né? Nossa. Ficava um mó climão na célula, mano. Então, tipo, aquilo aconteceu por consequência do pecado do povo. Exato. Mas é muito interessante, né, que Deus, ele traz Ezequiel naquele cenário, cara, e dá para Ezequiel uma profecia de esperança, que é justamente aquilo que ele vai falar depois de novo, né? Sim, e o Andrew, ele começa falando isso, né? Ele vem falando sobre que o Vale de Ossos Secos representa o estado espiritual de Israel, que não havia possibilidade de haver vida naquele lugar, mas que Deus... Aí ele chega na parte que Deus desafia Ezequiel a profetizar para além daqueles ossos. Exato. Né? Ele enfatiza a parte que Deus desafia Ezequiel a enxergar vida naqueles ossos, Sim, né? sim. Então, o Andrew, ele mostrou isso, né? E até aí, cara, eu achei que foi muito bom essa visão que ele trouxe, porque realmente é a visão bíblica. Exato. Né? Realmente ele mostrou que realmente aqueles ossos eles representavam o estado espiritual de Israel, que o estado espiritual de Israel, como o Mateus falou aqui, era um estado que estava ali, cara, caindo em pecados. Eles não estavam nem aí para o que Deus estava falando para eles. Deus vinha advertindo eles várias vezes, com vários profetas. E, cara, eles continuavam ali pecando contra o Deus vivo, né? E quando Ezequiel é chamado ali a ver vida naquilo dali, é praticamente como a gente falou só diferente de Jonas. Jonas não enxergou vida ali em Nínive. Mas Ezequiel, ele não que ele tenha enxergado, ele também não enxergou, mas ele entregou pro Senhor. Tu sabes, né? Tu sabes, Tu cara. sabes. Incrível. O Senhor Essa sabe que se foi tem a ou grande não, se diferença, a pode. obediência que a gente vinha falando, né? Então, quando ele fala que tu sabes, ele fala sobre obediência. Ele fala que se o Senhor falar que tem vida, tem vida. Tem vida. Né? E aí volta basicamente com que a pré-palavra também, que era sobre questão de obediência, de estar centrado. E é isso que ele bateu bastante na pregação, né? De você estar obediente àquilo que o Senhor te pede, né, para fazer. Isso é muito importante. E o que eu gostei muito também é ele contextualizar. Porque isso é uma das coisas muito importantes na pregação, você contextualizar. Porque, mais uma vez, a gente volta ao que a gente disse no começo, da questão das músicas. Vai ter pessoas na igreja, principalmente igrejas grandes, que não são convertidas, pessoas novas que não conhecem o contexto Que nunca daquilo. leram Ezequiel 37. Que nunca leram Ezequiel, mesmo sendo muito famoso. Então, ele contextualizar isso é muito importante também. Ele fez, tipo, excepcionalmente isso. E, cara, uma coisa também muito interessante, que se a gente for pegar a história de Ezequiel, Ezequiel foi o profeta que Deus tirou a vida da esposa dele e proibiu ele. Ele falou, Ezequiel, você não vai derramar uma lágrima. Não vai ficar de luto. Você não vai ficar de luto. E inclusive, enquanto a vida da esposa dele estava sendo tirada pelas mãos do Senhor, ele estava pregando, cara. E daí ele volta pra... Então, tipo assim, o único momento que ele tinha pra aproveitar com a sua esposa, tipo, os últimos momentos, antes do Senhor tirar a vida dela, ele tava pregando. E quando ele volta pra sua casa, ela já tá morta. E, tipo assim, tudo que Ezequiel conhecia era morte.
tudo que Ezequiel profetizava era condenação de Deus, era morte. Algumas profecias, tipo, se a gente pega o capítulo anterior, 36, tem algumas profecias de esperança. Mas, cara, em suma, assim, em resumo, tudo que Ezequiel conhecia era morte. A grande maioria. Ezequiel vivia em sofrimento. Exato. Ezequiel foi um profeta que ele não só pregou, mas ele fez gestos, tipo, ele ficou deitado ao lado de fezes, ele fez um monte de coisa físicas, assim, além disso, né? Então, cara, Deus levar ele para um vale de morte e mandar ele profetizar a vida, irmão. Ele quebrar o que Ezequiel mais tinha costume de ver e de presenciar na vida Por dele, isso que né? tem tanto sentido, né? Ser um vale de ossos secos, porque o que ele mais testemunhava era a morte, né? Exato. Caraca, da hora. Exato. E, cara, tipo, Deus, ele leva ele num lugar de morte e fala, profetiza a vida. Não, antes dele mandar, ele pergunta. Isso que é o mais louco, Acha cara. que pode haver... Você acha que pode? Falou, tu sabe, senhor, eu não sei de nada, cara. E assim, qual que é a grande parada? O que o André pegou aqui é que ele fala assim, o que tem sido a sua reação quando Deus fala pra você profetizar? Né? E aí ele chega nessa parte. E aqui que, né, e ele fala, e Ezequiel foi obediente. E você? Né? E aí ele vem falando sobre a nossa obediência, né? E aí ele fala assim, muitas vezes falta para nós profetizar e tomar um posicionamento, ou seja, obedecer o que Deus está falando. Né? Aqui que eu começo um pouco a discordar dele, entendeu? Que ele fala assim, falta para nós profetizar. Eu não acho que falta para nós profetizar. E profetizar o quê? Profetizar o quê? Fica Exato, muito... mas Você entendeu? É difícil, porque assim, Ezequiel ele foi obediente, mas Ezequiel, a primeira coisa que ele fez não foi profetizar. A primeira coisa que ele fez foi entregar pro Senhor. Exato. Nossa. Foi Uau, obedecer. Caraca, isso me quebrou agora. Tu sabes, né, cara? Ele falou, tu sabes, não foi profetizar. Então não falta pra nós profetizar, mas falta pra nós Entregar, obediência. né? Entregar. Uau, Fala, é isso. Senhor, a situação é essa, mas tu sabes, né? Exatamente, cara. Então, assim, aqui eu acho que Isso aí teve destruiu. uma interpretação um pouco diferente, entendeu? Uhum. Foi a interpretação que ele teve do texto. Mas o correto, acredito eu, os caras já vai... Pode vir, haters. Eu acho. Cadê a base bíblica? né? Eu acho. Dito eu acho, né? Cadê a base bíblica? Que a interpretação correta seria essa, entendeu? Sim. E depois ele vem falando, né, que nós não vamos viver o sobrenatural de Deus se não profetizarmos, que podemos nos sentir como Israel, sem esperança ou espiritualmente mortos. Essa questão aí Mas do Deus... sobrenatural de Deus que você falou foi algo que me incomodou muito na mensagem. Inclusive, quando terminou a pregação, né, a gente foi conversar com ele, né? A gente foi tirar algumas dúvidas de coisas que não ficaram muito claras pra gente. Inclusive, todas as vezes que a gente for visitar uma igreja... Nós vamos inclusive, fazer isso, né? Na nossa igreja, se a gente tá escutando a pregação e, poxa, algo não bateu aqui. Vai no final do culto, pergunta pro pregador, seja o seu pastor ou não é pastor, algum irmão ali, mas pergunte, né? Tire as dúvidas, tal, esclareça as coisas. Porque, cara, eu prego, Dudinha prega, todo mundo aqui eu acho que já levou uma mensagem. Cara, tem hora que passa, sabe? Tipo, às vezes você não deixa muito claro um ponto. Sim. Nós somos humanos, Exato, somos falhos, né? É a hora que você prepara uma palavra, cara, na sua cabeça tá totalmente clara, assim, né? claro. A hora que você vai falar, cara, você acaba se perdendo um pouco, você fica um pouco nervoso e acontece. E algo que eu senti foi muito isso. Tipo, não ficou muito claro o que é viver o sobrenatural de Deus, né? O que é isso? O que é o viver o sobrenatural de Deus? Tipo, eu não entendi. E é isso que foi muito interessante, que depois que ele só largou isso, né, na pregação ali, falou sobre essa questão, e depois a gente foi questionar ele, né, e aí a gente chegou, prazer, né, tá, a gente se apresentou, a gente disse, né, que a gente tava visitando e tal, e ele explicou pra gente, e isso ficou muito claro após a explicação dele, né, ele disse que viver o sobrenatural de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Então é isso que realmente importa, né? Você viver aquele extraordinário nem sempre é você ter a melhor casa, você estar luxando, você estar com a melhor roupa, não. É viver dentro da vontade de Deus. Porque todas as coisas perdem o valor a partir do momento em que você está no centro da vontade de Deus. E é isso que realmente importa. Esse é o sobrenatural, né? É isso que é viver o E extraordinário. Ezequiel, tipo, igual ele viveu o extraordinário, só que, tipo, não era um extraordinário, assim, Tão legal, extraordinário, né? pô, maneiro e tal. Meu, foi uma, tipo, muito difícil, extraordinário, sabe? verdade. É extraordinário, sabe? Então,
Isso, tipo, é importante ressaltar, né? Exatamente, Bem exatamente. lembrado. É legal também, né? A gente nos lembrar que tudo que a gente pega do Antigo Testamento, né? Inclusive o Eduardo, o Eduardo parece que ele só prega Antigo Testamento. É bom, né? Claro que a última foi o novo. É verdade. A última foi nova. Mas, cara, ele prega muito Antigo Testamento. E todas as pregações dele... A gente tem um canal no YouTube, inclusive, da nossa igreja. Você jogar lá Igreja Batista Comunhão, Eduardo Costa, você vai achar as pregações do Eduardo lá. E também as pregações boa, por das sinal. nossas Merchan igrejas. já. Fez um merchan já. Fazendo merchan. Mas todas as vezes que ele vai pregar o Antigo Testamento, ele sempre cita e traz, ele conta, né, faz toda a pregação, mas sempre traz essa pregação para Cristo. Exato. Porque sim. todo o Antigo Testamento é uma sombra de Cristo. Então, o que Ezequiel representava naquele vale? Ezequiel representava Cristo. Porque Cristo, cara, ele conheceu a morte. Cristo, ele Uau, conheceu é a isso. morte. E Cristo, conhecendo a morte, volta ressurreto e faz o quê, irmão? Sopra o Espírito Santo. Vamos lá. Aqui, ó. Eita. Tem vida. Exatamente, ele sopra a vida, o Espírito da vida, o Espírito Santo. Então, Ezequiel era uma representação de Cristo. E Deus, ele mostra pra ele um povo morto e fala, Ezequiel, profetiza que somos nós, mortos em delitos e pecados, que Exato. a palavra de Deus vai dizer. E ele fala, Ezequiel, profetiza a vida, sopra sobre eles, né? Traz a vida sobre esses ossos. E é justamente o que Jesus faz. Jesus, ele vence a morte, traz vida sobre aqueles que estão mortos em seus pecados e delitos e sopra sobre nós o seu Espírito, né? Sim, cara. É isso. Maravilhoso, cara. Então, quando a gente fala sobre viver o sobrenatural, é isso. É esse sobrenatural. Né? Cara, é o sobrenatural em Cristo. Como o Luan falou, cara, são coisas boas, são coisas ruins, como o de Ezequiel, como a história que o Mateus contou, né? Então, assim, esse é o viver o sobrenatural. Depois ele explicou pra gente, Sim. nós entendemos, né? E aí depois ele continua, né? Ele fala assim, que podemos nos sentir como Israel, sem esperança ou espiritualmente mortos, mas Deus nos dá a oportunidade de viver um novo em nossas vidas em todos os sentidos. Né? E depois ele fala assim, você é aquele que profetiza coisas boas ou você é aquele que fala que nasceu para coisas ruins ou não se move para nada? Quer viver o extraordinário sem mover um nada? Aqui a gente entra num dilema, né? Sim. Porque assim, você profetizar coisa boa não quer dizer que você vai viver coisas boas. Exato. E quando você passa por um momento ruim, quando você é uma pessoa que profetiza coisas boas e você passa por um momento ruim, você acaba se frustrando com Deus. Exato. Porque as coisas não funcionam dessa forma. Né? A palavra não diz isso, muito pelo contrário. Exato. A palavra fala que nós vamos passar por provações, nós vamos passar dificuldades, nós vamos... Exato. Cara, todos os discípulos morreram, menos João. Exceto o João. Exceto o João, que foi para uma ilha e foi escrever Apocalipse. E se você Caótico. se você for, tipo assim, ele tá meio que fazendo essa comparação com o Ezequiel, né? Tipo, Ezequiel, até ali, o que ele profetizava? Morte. Sabe? Então, né? Enfim, continue. Cara, mas tipo assim, isso que você falou é interessante porque entra muito naquele negócio que ficou muito famoso no meio neopentecostal pelo Kenneth Reagan lá, que é a confissão positiva, né? Sim. Teologia da confissão positiva. Então, tipo, você tem que declarar, tomar posse, determinar e tal, profetizar essas mensagens, essas coisas positivas, como se dependesse de nós, sabe? Então, cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Tipo assim, pelo menos a impressão que eu tive da pregação como um todo foi nesse sentido, né? De tipo assim, de depender muito de como eu vou me posicionar, de como eu vou me... Para as coisas acontecerem. para as coisas acontecerem. Então, tipo, eu sou um agente que, tipo, as coisas vão acontecer de acordo com o que eu faço. Com o seu posicionamento. De acordo com o meu posicionamento. Então, tipo, o culto, de uma maneira geral, ele, tipo, na minha visão, né? Foi, tipo, mais voltado para esse sentido. Sendo que, igual você falou, né? A gente precisa sempre apontar para Cristo, né? Então, tudo bem, beleza. Poxa, vou a Cristo, tipo, preciso ter um casamento melhor, que foi o que ele falou, né? Ele falou sobre doença, sobre enfermidade. Sim. Mas tudo isso é secundário comparado àquilo que, tipo,
ao principal, que é a graça de Deus sobre a nossa vida, né? Tipo, nos trazer da morte para a vida. Exato. Né? Então, tipo, tudo isso é secundário frente ao que a gente ganha, né? Glória a Deus. E a própria palavra vai falar pra gente que, cara, a gente não deve se preocupar com essas coisas. Exato. Eu ia falar Que, isso agora. cara, essas são coisas secundárias nas nossas vidas. Nós devemos, sim, nos preocupar da nossa vida com Cristo. Exato. De vivermos para Cristo, de dar o nosso melhor para Cristo. Porque as outras coisas vão ser acrescentadas para nós. Exato. Essas são as outras coisas. Exato. Né? Só que o pessoal confunde. Que é as outras coisas primeiro. Então, assim, Exatamente. essas são as outras coisas, né? Cara, riqueza, família. Pessoal, não, família vem. Cara, Deus vem primeiro. Exato. Então, Exato. a família vem primeiro, não sei o que, cara. Tudo bem. Pode ser depois de Deus. Exato. Beleza? A vontade de Deus prevalece. A vontade de sobretudo. Deus prevalece em primeiro, né? Então, o próprio exemplo, Ezequiel. Exato. A família dele. Então, a família dele não teve família. Mas, assim, o que eu acho que faltou aqui é realmente mostrar que essas coisas não são importantes. E sim a presença de Deus. Sim você viver o sobrenatural com Deus. Né? Que era o que realmente Ezequiel vivia, né? Então, eu acho que nesse ponto aqui faltou. E depois ele continua, ele vai falar assim: há vales que Deus permite que vivamos e tem vales que nós passamos por nossas escolhas. Né? Que eu acho que cai um pouco também no que a gente estava falando. Acho que a gente não determina nada. Exato. Tudo é pela vontade de Tudo Deus. pela vontade de Deus. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade, é porque é vontade de Deus. E, cara, ele não permite que nós carreguemos um fardo que nós não vamos aguentar. Exato. Ele dá um fardo que a gente possa carregar. E enquanto for da vontade dele, nós vamos carregar esse fardo. Sim. E ao momento que ele quiser tirar esse fardo, vai acontecer pela vontade dele. dentro do que Aí ele a quer. gente entra também naquilo que a gente falou no podcast passado, né? Sobre a questão da gente entender a nossa condição. Às vezes, tipo, meu sonho é casar. Tá, mas e se não acontecer? E se a vontade de Deus para você seja não se casar? Você está disposto a servir o Senhor dessa forma, né? Então, a gente tem que sempre ter em mente isso, que a nossa vida foi entregue para o Senhor Jesus, que antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Ele é Senhor e Salvador. A palavra diz que é aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então, primeiro Ele é Senhor e depois Ele é meu Salvador, né? Então, Sim. acho que é essas coisas que E, é assim, importante. um resumo, né, pra gente encerrar. Ele falou que nós devemos aprender com o processo, né? Aprender com o processo do vale, né? Com as dificuldades do vale. E que nós devemos profetizar sobre a vida espiritual, profetizar por um renovo, profetizar sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde e tal. Que cai dentro do que a gente está falando aqui, cara, não é a filosofia, não. Né? Não é o evangelho que a gente crê. Sim. Né? Não é o que a gente crê. Mas, assim, não é aqui um ataque sobre a pregação Pelo do contrário, André. ele explicou pra gente Pelo e ficou contrário. bem claro depois que ele Exatamente. explicou que a intenção dele foi, de fato, falar sobre essa questão de obediência, de estar no centro da vontade de Deus. Exatamente. Então, assim, queria agradecer a IBG, que nos recebeu muito bem lá. Fomos, assim, muito bem recebidos, todos nós aqui. O André que nos recebeu depois, que tirou todas as explicou a nossas pregação dúvidas, e tal. explicou tudo certinho. E quem sabe aí não estaremos na sua igreja. Exatamente. Muito obrigado, galera. Valeu. E não se esqueça de curtir, compartilhar. É isso, tamo junto.